Olá, sejam super bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Santana e esta é mais uma aula sobre as teorias da administração. E nesta aula, iremos falar sobre a teoria dos dois fatores de Frederick Herzberg. Mas antes, eu peço que vocês me sigam também nas redes sociais, @professor Daniel Santana, no Instagram e também no Facebook. E convido a vocês para participarem do nosso grupo exclusivo para estudantes das teorias da administração, um grupo no WhatsApp. O link está aqui na descrição desse vídeo. E se você compra livros pela internet, ajuda nós aqui também no canal comprando pelo nosso link, que também está aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e vamos então para a nossa aula de hoje. Bem, vamos lá. Essa é a Ana. Ana, ela anda muito desanimada, para baixo. Atualmente, as suas tarefas não estão sendo bem executadas. Já trabalha no seu cargo há mais de 10 anos, executando sempre a mesma tarefa. Essa é a Mônica. Mônica é responsável pelo setor de recursos humanos e, ao analisar o desempenho dos colaboradores, identificou o baixo rendimento de Ana, que sempre foi uma excelente colaboradora. Ao observar isso por vários dias, percebeu a desmotivação e também o desânimo de Ana. Mônica, então, se questionou e teve uma ideia: contratar uma palestra motivacional especialmente para Ana. Convidaria os demais colaboradores e assim Ana se motivaria, voltaria a realizar um bom trabalho e assim a equipe também conseguiria melhorar os seus rendimentos no ambiente de trabalho. A Ana, então, realizou toda a palestra, que foi desenvolvida para ela, ficou feliz por tudo que foi dito ali no treinamento e por todo o aprendizado que teve ali naquela palestra. Vários dias se passaram e será como agora está Ana após vários dias e ter aprendido muita coisa ali naquela palestra? Bem, Ana passou uns dias motivadas, até rendendo mais, porém voltou ao mesmo estado anterior, triste, para baixo, desmotivada e o seu rendimento sempre caindo. Mônica não entendeu o que está acontecendo. Não era para Ana estar assim. Mônica então entendeu que o problema da Ana é um problema financeiro. Então, Mônica conversou com a diretoria para aumentar o salário e alguns benefícios para Ana, porque além de Ana ser muito competente, trabalha ali há muitos anos naquela empresa. Bem, Mônica então informou a Ana sobre o aumento do seu salário e também dos seus benefícios. Ana ficou super feliz, super contente, animada e começou a desempenhar muito bem as suas tarefas, aumentando assim a sua produtividade. Mônica também ficou muito feliz, porque conseguiu realizar ali uma boa tarefa no seu setor de RH, apresentando para Ana a solução do seu problema e do seu desânimo. Bem, vários dias se passaram e agora, será como é que Ana está? Será que a sua produtividade aumentou? Será que agora ela está satisfeita? Já fez um treinamento, uma palestra, já foi aumentado os seus benefícios e também os seus salários. Vamos ver então como Ana está. Bem, mesmo com todas as ações realizadas em prol de Ana, ela voltou ao seu estado inicial. Continua desanimada, desinteressada, improdutiva e até triste. Mônica não sabe mais nem o que fazer. Ela não sabe mais o que fazer. Sabe que a Ana é uma colaboradora excelente,
trabalha tantos anos na mesma função, agora está sendo tão improdutiva, não está conseguindo ter a mesma produção e ainda desinteressada, desmotivada. Dessa forma, a diretoria não vai entender mais as situações de Ana. Será que vai ser necessário demitir Ana? Será que tem outra solução além da demissão? Será que o que é que eu posso fazer? Mônica se questiona. Então, a partir de agora, pessoal, nós iremos ajudar Mônica nessa missão de entender o que pode ser feito com Ana. Então, a partir de agora, irei apresentar um estudo super importante que fala sobre o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho. Então, vamos lá. Eu quero apresentar para vocês um estudioso, um psicólogo, certo? Um professor de administração, um consultor americano chamado Frederick Herzberg. Ele, então, explica o comportamento das pessoas em situação de trabalho. Então, ele formulou a teoria dos 2 fatores. É nessa teoria que explica o comportamento das pessoas em situação de trabalho. Bem, o nome da teoria é chamado de 2 fatores. Ou seja, 2 fatores porque são 2 fatores mesmo. É o que nós chamamos de fatores higiênicos e fatores motivacionais. Os fatores higiênicos, eles estão externos ao indivíduo, ou seja, extrínseco. E os motivacionais, interno ao indivíduo, ou seja, intrínseco. Vamos lá. Herzberg, ele estabeleceu uma teoria, olha só, a teoria dos 2 fatores, estabelecida por Herzberg, é uma extensão interessante lá da teoria da hierarquia de Maslow, das necessidades de Maslow. Então, as necessidades de Maslow, né, a teoria dos 2 fatores, é uma extensão aqui dessa teoria lá de Maslow que nós estudamos no último vídeo. Beleza? Então, o que foi essa teoria? A teoria de Frederick Herzberg, a teoria dos 2 fatores, ela deriva de uma análise, pessoal, de incidentes críticos descrito em entrevistas com muitas pessoas em diferentes países. Olha só, entrevista com várias pessoas de diferentes países. Nessa entrevista, ele provocava e perguntava, né, a relação da satisfação ou insatisfação das pessoas no ambiente de trabalho. Então ele perguntava por que as pessoas gostavam ou não gostavam, olha só, ou não gostavam do seu trabalho, do seu emprego, tanto o emprego atual como os empregos passados. Então ele falava nessas entrevistas sobre os fatores extrínsecos e os intrínsecos. Então a ideia era fazer uma entrevista que abordasse tudo que eles gostavam e não gostavam, de forma extrínseca, ou seja, externo ao indivíduo, e intrínsecos, interno ao indivíduo. Então vamos conhecer bem cada um desses fatores. O primeiro fator que nós vamos trabalhar, que Herzberg defende, são os fatores higiênicos ou fatores de higiene. É chamado de fatores extrínsecos, certo? Por que é chamado de fatores extrínsecos? Porque eles estão fora, anotem aí, eles estão fora, estão localizados no ambiente do indivíduo. Olha só, no ambiente que rodeia o indivíduo, rodeia as pessoas e abrange as condições dentro das quais eles desempenham o seu trabalho. Então, os fatores higiênicos representam a necessidade de evitar dor no seu ambiente. Todas as condições, olha só, por que é chamado extrínseco? Porque todas as condições administradas e são decididas pela empresa, então estão fora do controle das pessoas. Então, tudo que acontece, por isso que é chamado de extrínseco, tudo que acontece com o indivíduo, né, no seu ambiente de trabalho, e que acontece fora do controle do indivíduo, acontece por conta que elas são administradas e decididas pela empresa, ou seja, estão fora do controle do indivíduo.
E que fatores são esses que são administrados pela empresa, decidida pela empresa e estão fora do controle do indivíduo? Vamos conhecer. Por exemplo, o salário, os benefícios, certinho? O tipo de chefia, vou colocar aqui, ó, chefia, o tipo de chefia, a sua supervisão, ou seja, como o indivíduo é supervisionado, as condições físicas de trabalho, tá? As políticas e diretrizes, tá? Que uma empresa tem, o clima, tá? De relacionamento entre empresa e funcionário, e também os regulamentos, certo? Os regulamentos internos que uma empresa tem. Então, tradicionalmente, como é que se utiliza esses fatores higiênicos aí para o colaborador? Então, tradicionalmente, observem, apenas os fatores higiênicos eram utilizados na motivação, certo? Dos empregados. Então, o trabalho ele era considerado uma atividade, desagradável, certo? Uma atividade desagradável. E para fazer com que as pessoas trabalhassem mais, era necessário apelar, era necessário um apelo mesmo para prêmios, né? Para incentivos, certo? E todos esses comentários que foi feito, era necessário uma chefia, benefício, política, clima. Então, tudo isso era necessário como forma de apelo para que as pessoas, né, realmente trabalhassem. Então, era uma troca ao seu trabalho. Então, vamos lá. Quando os fatores higiênicos, né, que são os salários, benefícios, a chefia, eles são ótimos, a pesquisa de Herzberg diz o seguinte: quando esses fatores, salários, benefícios, clima, chefia, supervisão, entre outros que nós falamos, quando eles são ótimos, apenas eles evitam, olha só, eles evitam a insatisfação. Olha que interessante. Quando eles são ótimos, apenas evitam a insatisfação. Se esses fatores, se eles elevam a satisfação, não consegue sustentar por muito tempo. Agora sim, quando os fatores higiênicos eles são precários, todos os fatores, salários, benefícios e todos os fatores higiênicos, eles são precários, aí sim, eles provocam, olha só, provocam a insatisfação do funcionário, do empregado. Insatisfação. Certinho? Então, Herzberg ele chama os fatores higiênicos de profiláticos, ou seja, são preventivos, pois eles são essencialmente eles apenas previnem mesmo, não evitam a insatisfação, mas não provocam também a satisfação. Então, os fatores higiênicos eles não provocam a satisfação, apenas evitam a insatisfação. Herzberg, então, ele simula a certos remédios, né? Por exemplo, a dor de cabeça, que você consegue evitar uma dor de cabeça, mas não melhora a saúde. Então, devido aos fatores higiênicos estarem tão relacionados à insatisfação, Herzberg também chama ele de fatores insatisfacientes. Tranquilo? Bem, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: os fatores higiênicos ou fatores de higiene é como a pessoa se sente em relação à sua empresa. Olha só, condições sobre as quais o trabalho é realizado, a administração da empresa. Então tem como exemplo salário, relações com o supervisor, benefícios sociais. Estão fora, né, estão no ambiente que rodeia o indivíduo, apenas previnem a insatisfação, produzem nível zero de motivação e nunca são completamente satisfeitos. Ok? Se a gente observar a teoria, né, de Maslow, vocês lembram que lá tem a necessidade fisiológica, né, a necessidade de segurança, a necessidade social, a necessidade de autoestima e a necessidade de autorrealização, né? Autorrealização. Herzberg entende que os fatores higiênicos estão aqui, nessa parte aqui, estão relacionados com física, segurança e social.
Então, os fatores higiênicos estão relacionados a essas etapas da necessidade de Maslow. Beleza? E já os fatores motivacionais, o que são isso? O que é que o Herzberg ia falar sobre esse segundo fator? São dois, né? Dois fatores. E os fatores motivacionais. Então vamos lá. É chamado de fatores motivacionais ou fatores de motivação, certo? Então está relacionado com os conteúdos, anotem aí, com o conteúdo dos cargos, certo? Também está relacionado à natureza da tarefa. Olha que diferente, né? Que a pessoa executa. Então, os fatores motivacionais eles estão sob controle do indivíduo. Lembra que os higiênicos eles não estão no controle do indivíduo? É administrado pela empresa? Já os motivacionais estão no controle do indivíduo, pois estão relacionados com aquilo que ele faz, né, ou desempenha. Então aqui, pessoal, envolve sentimento. Aqui envolve a questão do reconhecimento, certo? Envolve a questão do crescimento individual, ok? Está relacionado com a autorrealização, certo? Autorrealização, certinho? Então, tudo isso, tá, envolve e também depende das tarefas que o indivíduo realiza no seu trabalho. Então, tradicionalmente, observem, os cargos e tarefas eram realizados apenas para atender a questão da eficiência e economia de uma empresa. Então, eles usavam os fatores motivacionais tradicionalmente, eliminando, olha só, o desafio e a criatividade do indivíduo, certo? Com isso, perdia o significado psicológico, criando desmotivação, tradicionalmente, viu? Desmotivação, apatia e desinteresse, tá bom? Então, assim, ó, pessoal, quando os fatores motivacionais são ótimos, aí sim provoca a satisfação. Quando os fatores motivacionais são precários, evitam a satisfação, certo? Pessoal, por conta dos fatores motivacionais estar relacionado à satisfação, eles também são chamados de satisfacientes. Tranquilo? Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais. Os fatores motivacionais estão associados ao sentimento mais positivo. Ao sentimento positivo. Então, os fatores motivacionais, vou colocar aqui no ladinho, os fatores motivacionais, anotem aí, eles deixam o indivíduo mais satisfeito, então aumenta a satisfação, certo? Afetam a satisfação no trabalho, ok? E incitam o indivíduo a um desempenho superior. Então, aumenta o desempenho do indivíduo, certo? Então, os fatores higiênicos e fatores motivacionais, eles dois são independentes. Tá bom? Então, o oposto, olha só, tá vendo aqui, satisfação e insatisfação. O oposto da satisfação, será que é a insatisfação? Olha só, será que o oposto da satisfação é a insatisfação? Não, certo? E sim a ausência da satisfação. Então, Herzberg diz que o oposto da satisfação não é insatisfação, e sim a ausência de satisfação, tá? A mesma coisa, Herzberg diz o seguinte, que o oposto da insatisfação seria a satisfação? Também não, e sim
a ausência de insatisfação. Tranquilo? Pois bem, vamos lá então. Aqui, pessoal, Herzberg diz o seguinte, que é necessário satisfazer, olha só, satisfazer, que nós vamos chamar satisfação no cargo. Já que a teoria de Herzberg dos 2 fatores está relacionado a condições de trabalho. Então, aqui ele procura atividades mais desafiantes. É o que vai permitir uma satisfação no cargo. Atividades mais estimulantes. Certo? Isso são os fatores motivacionais. Já quando nós falamos de insatisfação, insatisfação no cargo, estão falando sobre as questões salariais, benefícios, certo? Ambiente de trabalho. E isso está relacionado aos fatores higiênicos, tá? Então, para proporcionar, olha só, para proporcionar a motivação do trabalho, Herzberg ele propõe um enriquecimento, enriquecer mesmo, tarefas e cargos, tá? Então, ele chama atenção para substituir a substituição das tarefas simples por tarefas mais complexas, tá? Porque assim ele conseguia então acompanhar o crescimento individual, certo? Então a ideia era oferecer, olha só, a ideia era oferecer desafios, tá? A ideia era permitir que essa satisfação profissional no cargo fosse conquistada a partir de tarefas mais complexas, mais desafio. Então, o enriquecimento ele depende do desenvolvimento de cada indivíduo. Então, eu posso enriquecer o cargo de forma vertical, enriquecer de forma vertical, e eu posso enriquecer esse cargo de forma horizontal, certo? Então, se eu for enriquecer um cargo de forma vertical, eu vou eliminar as tarefas mais simples e acrescentar para tarefas mais complexas. Se eu for enriquecer de forma horizontal, certo? Aí eu não vou colocar tarefas mais complexas, e sim eu vou eliminar tarefas relacionadas a certas atividades e acrescentar outras tarefas diferentes, só que estejam no mesmo nível, certo? No mesmo nível, ou seja, tarefas que estejam aqui, no mesmo nível. Se eu for trocar para tarefa de nível diferente, aí eu estou trabalhando a questão vertical. Eu estou colocando tarefas mais complexas. Beleza? Então vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho mais. Quando eu falo de enriquecer o cargo, nós estamos falando o seguinte. Quando você enriquece o cargo, você aumenta a motivação do trabalhador. Certo? Quando você enriquece, você aumenta a produtividade. Quando você enriquece, você diminui o absenteísmo, que é a questão de falta e atraso no trabalho por não gostar do trabalho. Você também, quando enriquece o cargo e as tarefas, você diminui a rotatividade de pessoas no ambiente de trabalho. Só que aí tem um cuidado. Que cuidado é este? Se você for trabalhar o enriquecimento, você também tem que observar que pode gerar, por isso que o grande cuidado, essa atenção, ansiedade nas pessoas, devido a essas tarefas diferentes, tá? Então tem que ter bastante atenção, paciência, calma com essas mudanças de tarefas, com esse enriquecimento, certo? Cuidado para também gerar conflitos, tá bom? Pode gerar conflitos quando a pessoa não entende bem ainda a tarefa que enriqueceu. E também o sentimento de exploração. Cuidado com o sentimento de exploração. Por quê, Daniel? Porque de repente você enriquece o cargo, mas não aumenta
o salário, ou seja, a remuneração de acordo com aquilo que você enriqueceu. Você, de repente, mudou de tarefa simples para mais complexa, ou atividades mais desafiadoras, e, de repente, você não se sente, né, remunerado para aquilo. E também cuidado com a redução das relações pessoais, certo? Devido à maior concentração ali nas tarefas, beleza? Bem, aqui também Herzberg diz o seguinte: nós temos na teoria de Fayol, na teoria de Maslow, né, nós temos as necessidades fisiológicas, a de segurança, sociais, aí nós temos a de estima e a de autorrealização. Herzberg diz então que os fatores motivacionais estão aqui relacionados a essas duas necessidades de Maslow, tá bom? Pois bem, e agora, né? Vamos então ver o desfecho da história de Ana e de Mônica ali na empresa? Mônica, então, preocupada com a situação, ela começou a pesquisar sobre o que fazer. Foi quando ela encontrou a teoria dos dois fatores, no qual ela já conhecia, mas havia esquecido. Identificou então que está tratando o caso apenas na forma tradicional, apenas pela ótica dos fatores higiênicos. Isso não propõe a satisfação, apenas vai evitar a insatisfação. Então, Mônica, ela deve tratar o caso sobre a ótica dos fatores motivacionais. Então, Mônica verificou que Ana trabalha ali já há 10 anos, certo? Fazendo as mesmas tarefas. Ana, ela é capaz, é inteligente, mas continua fazendo as mesmas coisas há muito ano. Por isso que ela está tão desanimada. Então é necessário ela trabalhar os fatores motivacionais, que é a questão do conteúdo do cargo, natureza da tarefa e enriquecimento das tarefas. Ao analisar o perfil, a experiência, a escolaridade, os treinamentos, verificou que poderia criar condições de tarefas de maior responsabilidade para Ana e atribuir novas tarefas também para Ana. Pois aí ela ia melhorar o cargo, ia trabalhar o enriquecimento do cargo de Ana e ainda iria remunerar a Ana conforme o seu trabalho. Remunerar proporcionalmente às novas demandas de trabalho. Então essa estratégia foi incorporada em toda a empresa, beneficiando todas, inclusive Ana, que agora sim está feliz, contente com tudo que aconteceu na empresa, ainda mais observando que a empresa adotou isso como estratégia. Certo? Pois bem, pessoal. Vamos lá, só concluir. Pois bem, pessoal, essa é mais uma aula, mais um vídeo falando sobre a teoria dos dois fatores. Espero que vocês tenham gostado da historinha e também do conteúdo aqui proposto. Se gostaram, comentem, compartilhem esse vídeo para pessoas que precisam dessa aula. Comentem aqui, né, compartilhem, se inscrevam no canal, entrem no grupo e nos ajudem aqui cada vez mais no canal. Um forte abraço do professor Daniel Santana. Estou aqui para ajudá-los sempre que for preciso. Forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.